Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso Minha Primeira Aplicação Full Stack. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos realizar alguns ajustes no nosso back-end. Uma vez que eu resolvi trabalhar com a data para finalizar um to-do 100 horas, então nós vamos ter que fazer esse ajuste lá no nosso back-end também. Então o nosso to-do vai ter apenas o dia, o mês e o ano para ser finalizado. Vamos voltar então ao nosso projeto back-end, já estou com ele aberto e rodando aqui também. Eu vou abrir a nossa classe todo e aqui no nosso atributo data para finalizar, nós vamos tirar esse local date time e vamos colocar date do pacote Java útil. Então, como a gente fez essa alteração aqui, consequentemente ele vai reclamar aqui no construtor, porque ele está recebendo um local date time e está atribuindo o valor desse local date time para o nosso data para finalizar, que é um date. Então ele vai dar esse erro. A gente altera aqui para date também, ele para de reclamar. E no método acessor e modificador, o getter e o setter, nós temos que fazer essa alteração também. Então aqui a gente tira o local date time e coloca um date. Beleza, a classe está tudo certo aqui. Antes de tudo eu vou fazer o seguinte. Aqui no data para finalizar, eu vou adicionar uma anotação JSON format. Então, aqui nós vamos utilizar esse cara. Aqui dentro nós vamos colocar um pattern, ou seja, um padrão. Esse padrão vai ser o seguinte: dia, dia, mês, mês, com um M maiúsculo, ano, 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 ano. Então, Y, 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 Y. Então aqui, dia, mês e ano, tá bem? É esse padrão, esse formato que nós vamos utilizar para a nossa data. Eu vou dar um Ctrl Shift O para ele organizar os imports e vamos salvar. Quando a gente salvar, consequentemente, ele também vai dar um erro aqui no DB Service, porque nós já temos algumas instâncias de to-do feitas aqui, tá vendo? Para a gente, sempre que a nossa aplicação recompilar ou iniciar, ele já instancia para a gente alguns objetos para a gente fazer alguns testes. Então a gente vai ter que fazer alteração aqui também. Eu vou tirar esse datetime format aqui e vou colocar um objeto do tipo simple date format, esse cara aqui. Então eu vou chamar de SDF, ele vai receber um new simple date format. Então vamos colocar aqui. Aí vou colocar um ponto e vírgula e aqui dentro nós vamos colocar um padrão, um formato que nós vamos utilizar para a nossa data, que vai ser a mesma que nós utilizamos ali na nossa classe todo. Então dia, mês e ano, perfeito. Aí aqui ele não encontra mais esse formatter, nós não precisamos mais dele, podemos apagar ele e a vírgula das 4 instâncias. Então beleza, aqui vou apagar também. Nós não temos mais hora, então vou tirar a hora das 4 instâncias aqui também. Beleza. E pessoal, aqui no localDateTime.parse, agora nós vamos colocar o SDF.parse. Então aqui eu vou colocar para as 4 instâncias também. SDF.parse. Como nós estamos utilizando esse SDF.parse, ele pode lançar uma exceção para a gente. Então o que nós podemos fazer? Ou nós podemos colocar esse código dentro de um try-catch, ou nós podemos declarar ali no nosso método um throws parse exception. Então se você clicar aqui, você vai ver que tem uma lâmpada vermelha, você seleciona essa lâmpada e seleciona essa primeira opção, add throws as declaration. Então aqui ele traz aqui o throws parse exception para a gente. Quando você salvar aqui, eu vou organizar os imports também, você vai ver que ele vai começar a dar um erro aqui no teste config, porque nós chamamos esse método instancia base de dados aqui no teste config. E como ele pode lançar uma exceção, a gente tem que colocar também aquele throws parse exception aqui nesse método instancia. Então clicando na lâmpada aqui, a gente pode clicar em add throw declaration, que ele vai trazer aqui o throws parse exception. Então aqui está tudo certo também. Pessoal, antes de tudo, eu vou realizar mais um último ajuste aqui na nossa aplicação back-end, que é o seguinte. Aqui no nosso to-do resource, eu vou colocar em cima do REST controller aqui a anotação cross origin. Então, aqui eu vou abrir e fechar parênteses, entre aspas duplas, eu vou colocar um asterisco. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a nossa API nesse endpoint /todos, nós podemos receber requisições de múltiplas fontes. Uma vez que nós estamos criando um front-end
o nosso front-end ele roda na porta 4200, então ele está vindo de uma requisição diferente aqui. Então, se nós não colocarmos essa anotação, ele vai dar um erro de CORS para a gente quando a gente fizer a requisição do nosso front-end para o back-end, tá bem? Então aqui ele deu alguns erros, porém lá para baixo lá ele vai estar com o código rodando perfeitamente, pessoal. Então para esta aula é isso, pessoal. Na próxima aula nós daremos continuidade na implementação do nosso componente Read All, tá bem? Espero que tenham gostado, aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço, até mais!